Deixem-me começar por dizer que Pedro Lourenço é viciado em substâncias ilegais. Nós éramos amigos na universidade e continuámos sendo, depois de me ter formado. Vejam bem que eu disse eu. Ele desistiu após 2 anos a passar pelos pingos da chuva. Depois de ter saído do dormitório, fui para um apartamento pequeno e já não via o Pedro com tanta frequência. Mas continuámos, esporadicamente, a conversar online. No entanto, houve um período em que ele ficou 5 semanas seguidas sem dizer nada. Eu não estava preocupado. Ele era frágil e também viciado em drogas. Presumi que ele simplesmente parou de se importar. Então, numa noite, eu vi que ele estava ligado. Antes que eu pudesse meter-me com ele, ele enviou-me uma mensagem. David, precisamos de conversar. Foi quando ele me contou sobre a Casa Sem Fim. Ela ganhou esse nome porque nunca ninguém conseguiu chegar à porta final. As regras eram bem simples. A casa tinha 9 divisões no total. Quem chegasse na última ganharia 500 euros. A casa ficava fora da cidade, a cerca de 9 km da minha própria casa. Aparentemente, o Pedro tentou e falhou. Ele tinha os problemas que tinha, para além dos problemas de abuso de substâncias. Então imaginei que as drogas o venceram de vez, e ele pirou com um fantasma de lençol ou algo do género. Ele disse-me que seria demais para qualquer um, que era um cenário estranho e sobrenatural. Eu não acreditei nele. Eu disse a ele que daria uma olhadela na noite seguinte, e não importa o quanto ele me tente convencer do contrário. 500 paus era bom demais para ser verdade. Eu tinha que lá ir. Parti na noite seguinte. Quando cheguei, imediatamente notei algo de estranho no prédio. Já uma vez viram algo que não deveria ser assustador, mas por algum motivo um arrepio percorre a vossa espinha? Andei na direção do prédio, e a sensação de desconforto só piorou. E foi quando abri a porta da frente. O meu coração quase que parou e dei um suspiro de alívio quando entrei. A divisão parecia uma recepção de hotel normal, decorado para o Dia das Bruxas. Uma placa foi colocada no lugar do funcionário e dizia: Quarto 1 por aqui. Mais 8 seguem. Chega ao fim e você vence. Eu ri um bocadinho e fui até à primeira porta. A primeira área era quase ridícula. A decoração lembrava muito o corredor do Dia das Bruxas do IKEA. Completo com fantasmas de lençol e zumbis animatrónicos, que davam um rosnado estático quando passávamos perto. No outro extremo havia uma saída, e era a única porta, além daquela pela qual entrei. Passei por entre as teias de aranha falsas e fui para a segunda sala. Fui recebido por névoa quando abri a porta do segundo quarto. O quarto definitivamente aumentou a sua proposta em termos de tecnologia. Não só havia uma máquina de névoa, mas também tinha um morcego pendurado no teto, a voar em círculos. Que assustador! Ao fundo também conseguia ouvir músicas do Dia das Bruxas, que alguém encontraria numa loja dos chineses. Não vi um aparelho de som, mas imaginei que deviam ter usado um sistema de som remoto. Pisei em alguns ratos de brinquedo sem querer, que andavam pelo chão, e caminhei na direção da próxima porta. Alcancei a maçaneta, e o meu coração afundou até os joelhos. Eu não queria abrir aquela porta. Fui invadido pelo medo com tanta força que mal conseguia pensar. Felizmente, a lógica tomou conta de mim. Depois de alguns momentos de terror, afastei a sensação e entrei na sala seguinte. Foi na sala 3 que as coisas começaram a mudar. Na superfície parecia uma sala normal. Havia uma cadeira no meio do piso de madeira e uma única lâmpada no canto, que nem sequer iluminava bem a área. Projetava algumas sombras no chão e nas paredes. E esse era realmente o problema. Sombras, no plural. Para além da cadeira, haviam outras sombras. Eu mal tinha entrado pela porta e já estava apavorado. Foi naquele momento que eu soube que algo não estava certo. Eu nem pensei, enquanto automaticamente tentava abrir a porta pela qual entrei. Estava trancada do outro lado. Como devem calcular, isto deixou-me extremamente nervoso. Perguntei-me, alguém estaria a trancar as portas conforme eu avançava? Não tinha como. Eu teria ouvido. Será que era uma fechadura mecânica que se acionava automaticamente? Talvez. Mas estava com medo de pensar nisso. Virei-me de volta para a sala e as sombras tinham desaparecido. A sombra da cadeira permaneceu, mas as outras tinham desaparecido. Comecei então a andar lentamente. Eu costumava ter alucinações quando era criança, então descartei as sombras como fruto da minha imaginação. Comecei a sentir melhor quando cheguei no meio da sala. Olhei para baixo enquanto andava e foi quando vi. Ou melhor, não vi. A minha própria sombra tinha desaparecido. Não tive tempo para gritar.
Corri o mais rápido que pude para a outra porta e entrei na divisão seguinte. O quarto, número 4, era possivelmente o mais perturbador. Quando fechei a porta, toda a luz pareceu ser sugada e colocada de volta no quarto anterior. Fiquei ali, cercado pela escuridão, incapaz de me mover. Eu não tenho medo do escuro e nunca tive, mas estava absolutamente aterrorizado. Toda a visão me abandonou. Coloquei a minha mão na frente do rosto, e se eu não soubesse o que estava conscientemente a fazer, nunca teria sido capaz de dizer. Era uma escuridão imaterial, e eu não conseguia ouvir nada. Era um silêncio mortal. Não sei se já tiveram, mas para quem já esteve num quarto à prova de som, ainda se consegue ouvir a respiração. Conseguimos ouvir a nossa própria existência. Mas eu não consegui. Comecei a cambalear para a frente depois de alguns momentos. O meu coração estava a bater rápido. E era realmente a única coisa que eu conseguia sentir. Não havia porta à vista. E eu nem tinha certeza se havia uma desta vez. O silêncio foi então quebrado por um zumbido baixo. Senti algo atrás de mim. Girei descontroladamente, mas mal conseguia ver o meu nariz. Eu sabia que estava lá. No entanto, independentemente de quão escuro estivesse, eu sabia que algo estava lá. O zumbido ficou mais alto, mais próximo. Parecia-me cercar. Mas eu sabia que o que quer que estivesse a fazer aquele barulho estava na minha frente e a aproximar-se. Instintivamente dei um passo para trás. Nunca havia sentido este tipo de medo. Eu nem estava com medo de morrer. Estava com medo da alternativa. Eu estava com medo do que essa coisa tinha reservado para mim. Então as luzes piscaram por um segundo e eu vi. Nada. Não vi nada. E sei que não vi nada ali. O quarto estava novamente mergulhado na escuridão e o zumbido tornou-se um guincho selvagem. Gritei em protesto. Não conseguia ouvir aquele maldito barulho por mais um minuto. Corri para trás, para longe do barulho, e tateei em busca da maçaneta da porta. Virei-me e caí no quarto 5. Antes de descrever o quarto número 5, preciso que entendam uma coisa. Eu não sou viciado em drogas. Não tenho histórico de abuso de substâncias ou qualquer tipo de psicose, exceto as alucinações que tive em criança. E essas eram apenas quando eu estava realmente cansado. Entrei na casa, sem fim, com a mente clara. Depois de cair do quarto anterior e ainda caído no chão, olhei para o teto e fiquei surpreendido. Árvores tinham crescido no quarto e pairavam acima da minha cabeça. O teto deste quarto era mais alto do que todos os outros, o que me fez pensar que eu estava no centro da casa. Levantei-me do chão, sacudi a roupa e dei uma olhadela em redor. Era definitivamente o maior quarto de todos. Eu não conseguia nem ver a porta do sítio onde estava. Vários arbustos e árvores devem ter bloqueado a minha linha de visão com a saída. Até este ponto, imaginei que os quartos ficariam mais assustadores, mas este era um paraíso comparado com o último quarto. Também presumi que o que quer que estivesse no quarto número 4 tinha lá ficado. Eu estava incrivelmente enganado. Conforme eu avançava no cômodo, comecei a ouvir o que alguém ouviria se estivesse numa floresta. Insetos a cantarem e o bater de asas ocasional de pássaros. E realmente pareciam ser a minha única companhia. E era isso que mais me incomodava. Eu ouvia os insetos e os outros animais, mas não via nada, não via nenhum deles. Comecei a perguntar-me o quão grande era esta casa. De fora, quando eu andei até ela pela primeira vez, parecia uma casa normal. Era definitivamente maior. Mas havia quase uma floresta inteira aqui dentro. A folhagem cobria o teto, mas presumi que ainda lá estava. Por mais alto que fosse. Eu também não conseguia ver nenhuma parede. A única maneira de saber que ainda estava dentro de casa era o chão, que era idêntico ao das outras divisões, com painéis com padrões de madeira escura. Continuei a andar, esperando que a próxima árvore que eu passasse revelasse a porta. Depois de alguns momentos de caminhada, senti um mosquito a levar para o meu braço. Sacudi-o e continuei. Um segundo depois, senti mais 10 a pousarem na minha pele. Eu senti-os a rastejar para cima e para baixo nos meus braços e pernas. E alguns também no meu rosto. E eu debati-me, descontroladamente para tirá-los todos. Mas eles continuaram rastejando. Olhei para baixo e soltei um grito abafado, que mais pareceu um gemido, para ser honesto. E não vi um único inseto. Nenhum inseto estava em mim. Mas eu podia senti-los rastejando. Eu ouvi-os a voar pelo meu rosto e picar a minha pele. Mas não consegui ver nenhum. Mandei-me para o chão e comecei a rebolar descontroladamente. Eu estava desesperado. Eu odeio insetos. Especialmente aqueles que não posso ver ou tocar. Mas estes insetos podiam tocar-me e estavam por todo o lado. Comecei a gatinhar. Não tinha muita ideia para onde.
A entrada não estava à vista e eu ainda não tinha visto a saída, então eu apenas gatinhei. A minha pele contorcia-se com a presença daqueles insetos fantasmas. Depois do que pareceram horas, encontrei a porta. Agarrei a árvore mais próxima e apoiei-me, batendo os braços e pernas, sem pensar, sem sucesso. Tentei correr, mas não consegui. O meu corpo estava exausto de gatinhar e lidar com o que quer que estivesse em mim. Dei alguns passos trêmulos até à porta, agarrando cada árvore no caminho para me apoiar. Estava apenas a alguns metros de distância quando ouvi o zumbido baixo de antes. Vinha do quarto ao lado e era mais profundo. Eu quase conseguia senti-lo dentro do meu corpo, como quando ficamos ao lado de um amplificador numa festa. A sensação dos insetos no meu corpo diminuiu conforme o zumbido ficava mais alto. Quando coloquei a mão na maçaneta, os insetos tinham desaparecido completamente. Mas eu não conseguia forçar-me a rodar a maçaneta. Eu sabia que assim que eu soltasse, os insetos voltariam. E não havia como eu voltar para o quarto número 4. Eu apenas fiquei ali, a cabeça pressionada contra a porta marcada 6 e a minha mão trêmula a segurar a maçaneta. E o zumbido era tão alto que eu não conseguia nem ouvir os meus pensamentos. Não havia nada que eu pudesse fazer, a não ser seguir em frente. O quarto 6 era o próximo. E o quarto 6 era o inferno. Fechei a porta atrás de mim, com os olhos fechados e com o zumbido nos ouvidos. O zumbido estava a engolir-me. Quando a porta fechou, o zumbido desapareceu. Abri os olhos surpreso, e a porta que eu tinha fechado tinha desaparecido. Era apenas uma parede agora. Como raios era isto possível? Olhei em volta em choque. A sala era idêntica à sala 3. A mesma cadeira e lâmpada, mas com a quantidade correta de sombras desta vez. A única diferença real era que não havia porta de saída e a que entrei não existia mais. Como eu disse antes, eu não tinha problemas anteriores, em termos de instabilidade mental. Mas naquele momento caí no que agora sei que é insanidade. Eu não gritei, eu não fiz nenhum som. No começo eu arranhei suavemente. A parede era dura, mas eu sabia que a porta estava lá em algum lugar. Eu simplesmente sabia que estava. Eu arranhei onde estava a maçaneta, eu agarrei a parede freneticamente com as duas mãos, lixando as unhas até à pele dos meus esforços. Eu esmurrei a parede, até que caí silenciosamente de joelhos. O único som no quarto era o arranhar incessante contra a parede. Eu sabia que estava lá. A porta estava lá. Eu sabia que ela estava lá. Eu sabia que se eu pudesse passar por esta parede... Você está bem? Você está bem? Levantei-me do chão e girei de repente no movimento. Encostei-me à parede atrás de mim e vi o que estava a falar comigo. Até hoje arrependo de me ter virado. Era uma menina. Ela usava um vestido branco e macio que ia até aos tornozelos. Ela tinha longos cabelos loiros até ao meio das costas, pele branca e olhos azuis. Ela era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. E sei que nada na minha vida me deixou tão nervoso, até àquela altura, quanto o que vi nela. Enquanto olhava para ela, vi outra coisa. Onde ela estava, vi o que parecia ser o corpo de um homem, só que maior que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu da cabeça aos pés, mas a sua cabeça não era humana, e os seus dedos eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento até poderia ser. A forma tinha a cabeça de um carneiro e o focinho de um lobo. Era horrível. E o mais estranho é que ele existia em simultâneo com a menina na minha frente. Ele e ela eram a mesma coisa. É difícil de descrever, mas vi-os ao mesmo tempo. Eles dividiam o mesmo espaço naquela sala, mas era como olhar para duas dimensões separadas. Quando eu via a menina, eu via um monstro. E quando eu via um monstro, eu via a menina. Eu não conseguia falar. Eu mal conseguia manter os olhos abertos. A minha mente estava a revoltar-se contra o que estava a tentar processar. Eu já tinha ficado assustado antes, na minha vida, e nunca fiquei mais assustado do que quando fiquei preso no quarto número 4. Mas isso foi antes do quarto 6. Eu só fiquei ali, olhando para o que quer que fosse que falasse comigo. Não havia saída. Eu estava preso aqui com aquilo. E então aquilo falou de novo. David, você deveria ter escutado. David, você deveria ter escutado. Quando ele falou, ouvi as palavras da menina,
Mas o monstro também falou, através da minha mente, numa voz que não tentarei descrever. Não havia outro som. A voz apenas repetia aquela frase várias vezes, na minha mente. E eu concordei. Eu não sabia o que fazer. Eu estava a enlouquecer, mas não conseguia tirar os olhos do que estava bem na minha frente. Caí no chão. Pensei que tinha desmaiado, mas a sala não deixou. Eu só queria que acabasse. Eu estava de lado, com os meus olhos bem abertos e o monstro a olhar para mim. Ia correr pelo chão, na minha frente. Estava um dos ratos movidos a bateria da segunda sala. A casa estava a brincar comigo. Por algum motivo, ver aquele brinquedo puxou a minha mente de volta de qualquer profundidade. Olhei ao redor da sala e pensei, eu vou sair daqui. Eu estava determinado a escapar da casa e viver e nunca mais pensar sobre este lugar. Eu sabia que esta sala era o inferno e eu não estava pronto para ficar a viver aqui. No começo, eram apenas os meus olhos que se moviam. Procurei nas paredes por qualquer tipo de abertura. A sala não era tão grande. Então não demorou muito para absorver toda a sua configuração. O monstro provocava-me. A sua voz ficava cada vez mais alta, enquanto a sua forma física permanecia enraizada onde estava. Coloquei a minha mão no chão, levantei-me e virei-me para examinar a parede atrás de mim. Então eu vi algo que não conseguia acreditar. O monstro estava agora bem colado nas minhas costas, sussurrando na minha mente sobre como eu não deveria ter vindo. Senti a sua respiração na parte de trás do meu pescoço, mas recusei-me a virar. Um grande retângulo estava riscado na madeira, com um pequeno amasso lascado no centro. Bem na frente dos meus olhos, eu vi o grande 7, que eu tinha gravado na parede sem me aperceber com as minhas unhas e com o meu murro. Eu sabia o que era. A sala 7 ficava logo depois daquela parede, onde a sala 5 estava faz momentos atrás. Não sei como eu fiz isto. Talvez fosse apenas o meu estado de espírito na altura, mas eu tinha criado a porta do ar. Eu sabia que tinha. Na minha loucura, eu tinha riscado na parede o que eu mais precisava, uma saída para a próxima sala, e seguia-se a sala 7. Eu sabia que o monstro estava bem atrás de mim, mas por algum motivo ele não me conseguia tocar. Fechei os olhos, coloquei as duas mãos no grande 7 na minha frente e empurrei. Empurrei com todas as minhas forças. O demónio agora estava a gritar no meu ouvido. Ele disse-me que eu nunca iria embora. Ele disse-me que hoje seria o fim. Mas eu não iria morrer. Eu iria viver lá no quarto 6 com ele. Sem chance. Eu empurrei e gritei a plenos pulmões. Eu sabia que iria empurrar a parede. Eu sabia. Eu fechei os meus olhos e gritei. E o demónio desapareceu. Fiquei em silêncio. Virei-me lentamente. E fui recebido pela sala como estava quando entrei. Apenas uma cadeira e uma lâmpada. Eu não conseguia acreditar, mas não tinha tempo a perder. Virei-me de volta para o 7 e quando olhei, o que vi foi uma grande porta. Não era a que eu tinha riscado, mas uma porta normal, com um grande 7 nela. O meu corpo inteiro tremia. Tive muito tempo para girar a maçaneta. Fiquei ali parado, a olhar para a porta. Eu não conseguia ficar no quarto 6, não conseguia. Mas eu também não conseguia imaginar o que é que o quarto 7 tinha reservado. Devo ter ficado ali por uma hora, apenas olhando para o 7. Finalmente, com uma respiração profunda, girei a maçaneta e abri a porta do quarto 7. Eu tropecei pela porta, mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim fechou e apercebi-me onde estava. Eu estava do lado de fora. Não do lado de fora, como o quarto 5, mas do lado de fora mesmo, na recepção da casa sem fim. Os meus olhos ardiam. Eu queria chorar. Caí de joelhos e tentei, mas não consegui. Eu finalmente estava fora daquele inferno. Eu nem me importava com o prémio que me foi prometido. Eu virei-me e vi que a porta pela qual eu tinha acabado de passar era a entrada. Andei então até ao meu carro e conduzi até casa, pensando em como um banho me iria saber bem. Quando cheguei em casa, senti-me desconfortável. A alegria de deixar a casa sem fim tinha desaparecido. E o medo estava a formar-se no meu estômago. Sacudi a sensação, como provável trauma, e fui até à porta da frente. Entrei e imediatamente subi para o meu quarto. Lá na minha cama estava o meu gato, o Sr. Tareco. Ele foi a primeira coisa viva que vi a noite toda, e eu estendi a mão para fazer-lhe uma festa. Ele arrefou-se e bateu na minha mão.
Eu recuei em choque, pois ele nunca tinha agido assim. Mas pensei, tanto faz, ele está velhote, coitado. Saltei no chuveiro e preparei-me para o que eu pensava ser uma noite sem dormir. Depois do meu banho, fui até à cozinha para fazer algo para comer. Desci as escadas e entrei na sala de estar. O que vi ficaria para sempre gravado na minha memória. Os meus pais estavam deitados no chão, nus e cobertos de sangue. Eles tinham sido mutilados e quase que nem os reconheci. Os seus membros tinham sido removidos e colocados ao lado dos seus corpos, e as suas cabeças estavam apoiadas nos seus peitos, a olharem de frente para mim. A parte mais perturbadora eram as suas expressões. Eles estavam a sorrir, como se estivessem felizes de me ver. Não consegui evitar. Vomitei-me todo e comecei a chorar na sala de estar. Não sabia o que tinha acontecido. Eles nem moravam comigo na altura. Eu estava um caos. E então eu vi uma porta que nunca esteve lá antes. Uma porta com um grande 8, rabiscado nela com sangue, por trás dos corpos dos meus pais. Eu ainda estava na merda da casa. Eu estava na minha sala de estar, mas eu estava no quarto 7. Os rostos dos meus pais sorriram ainda mais. Eles não eram os meus pais. Eles não podiam ser, mas eles eram exatamente como eles. A porta marcada com o número 8 ficava do outro lado da sala, atrás dos corpos mutilados na minha frente. Eu sabia que tinha que seguir em frente, mas naquele momento eu desisti. Os rostos sorridentes rasgaram a minha mente. Fiquei imobilizado onde eu estava. Vomitei novamente, quase desmaiei, então o zumbido retornou. Estava mais alto do que nunca e encheu a casa e sacudiu as paredes. O zumbido fez-me seguir em frente. Comecei a mover-me lentamente, aproximando-me da porta e dos corpos. Eu mal conseguia ficar de pé, muito menos andar, e quanto mais me aproximava dos meus pais, mais vontade tinha de morrer. As paredes agora tremiam tanto que parecia que iam ruir, mas, ainda assim, os rostos sorriam para mim. Conforme eu me aproximava, os seus olhos seguiam-me. Eu estava agora entre os dois corpos, a alguns metros da porta. As mãos desmembradas arranhavam a carpete na minha direção, enquanto os rostos continuavam a olhar para mim. Um novo terror tomou conta de mim, e eu andei mais rápido. Eu não queria ouvi-los falar. Eu não queria ouvir as vozes dos meus pais naquele estado. Eles começaram a abrir a boca, e as mãos estavam a centímetros dos meus pés. Numa onda de desespero, lancei-me na direção da porta. Passei por ela e fechei atrás de mim. Sala 8. A minha mente estava arruinada, pois do que eu tinha acabado de viver. Aparentemente não havia mais nada que a casa pudesse fazer que eu não pudesse sobreviver. Agora somente o fogo do inferno me apanharia desprevenido. E infelizmente eu subestimei as habilidades da casa sem fim. As coisas ficaram ainda mais perturbadoras, mais aterrorizantes e mais indizíveis no quarto 8. Ainda tenho dificuldade em acreditar no que vi na sala 8. Novamente a sala era uma cópia das salas 3 e 6. Mas sentado na cadeira geralmente vazia estava um homem. Depois de alguns segundos de descrença, a minha mente finalmente aceitou o facto de que o homem sentado na cadeira era eu. Não alguém que se parecia comigo. Era David Silva que estava ali sentado. Aproximei-me. Eu tinha que ver melhor. Embora eu tivesse certeza. Ele olhou para mim e eu notei lágrimas nos seus olhos. Por favor. Por favor, não faças isso. Por favor, não me magoes. O quê? Perguntei. Quem és tu? Não vou magoar-te? Sim, tu és. Ele estava a chorar e a soluçar agora. Tu vais magoar-me. E eu não quero que tu faças isso. Ele sentou-se na cadeira com as pernas para cima e começou a balancear para a frente e para trás. Na verdade, era bem patético, especialmente porque ele era eu, idêntico em todos os sentidos. Escuta, quem és tu? Eu estava agora a apenas alguns metros do meu sócio. Foi a experiência mais estranha até agora. Ficar ali a falar comigo mesmo. Eu não estava com medo, mas logo ficaria. Tu vais magoar-me. Tu vais magoar-me. Se quiseres sair, tu vais magoar-me. Porquê é que estás a dizer isso? Acalma-te, está bem? Vamos tentar resolver, ok? E então eu vi
O outro David estava a usar as mesmas roupas que eu, exceto por uma pequena mancha vermelha na camisa bordada, com o número 9. Vais magoar-me. Tu vais magoar-me. Por favor, não. Não consegui parar de olhar aquele pequeno número no seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas eram claras e simples, mas depois de um tempo elas ficaram um pouco mais ambíguas. 7 estava riscado na parede, mas pelas minhas próprias mãos. 8 estava marcado em sangue, acima dos corpos dos meus pais. Mas o 9, esse número estava numa pessoa. Uma pessoa viva. Pior ainda, estava numa pessoa que se parecia exatamente comigo. David, tive que perguntar. Sim, tu vais magoar-me. Tu vais magoar-me. Ele continuou a soluçar e a balançar. Ele respondeu a David. Ele era eu, até a voz. Mas aquele 9... Andei de um lado para o outro, por alguns minutos, enquanto ele soluçava na sua cadeira. O quarto não tinha porta. E como o quarto 6, a porta pela qual entrei não existia mais. Por algum motivo presumi que arranhar também não me levaria a lugar algum. Estudei as paredes. Estudei o chão ao redor da cadeira. Acabei por enfiar a cabeça debaixo da cadeira e vi se havia algo que me podia ajudar. Infelizmente havia. Debaixo da cadeira havia uma faca grande de cozinha, com uma etiqueta presa que dizia: para David, da gerência. A sensação no meu estômago, enquanto eu lia aquilo, era algo sinistro. Eu senti vontade de vomitar. A última coisa que eu queria fazer era remover aquela faca debaixo daquela cadeira. O outro David ainda soluçava e chorava incontrolavelmente. E a minha mente estava repleta de perguntas sem resposta. Quem colocou isto aqui? Como é que eles sabem o meu nome? Sem mencionar o facto de que, enquanto eu estava ajoelhado no chão de madeira fria, eu também estava sentado naquela cadeira, soluçando em protesto e medo. Era muita coisa para processar. A casa e a gerência estiveram a brincar comigo este tempo todo. Meus pensamentos, por algum motivo, voltaram para Pedro. Será que ele chegou ou não, tão longe? E se ele tiver chegado aqui? Será que ele também encontrou um Pedro Lourenço a choramingar nesta mesma cadeira? A balançar para a frente e para trás? Afastei os pensamentos da minha cabeça. Eles não importavam. Peguei na faca debaixo da cadeira e imediatamente o outro David ficou quieto. David? Ele disse na minha voz. O que vais fazer? Levantei-me do chão e apertei a faca na mão. Vou sair daqui. David ainda estava sentado na cadeira, embora estivesse muito calmo agora. Ele olhou para mim com um leve sorriso. Eu não sabia se ele ia rir ou se me ia estrangular. Lentamente ele levantou-se da cadeira e ficou de pé, de frente para mim. Era estranho. A sua altura e até mesmo a maneira como ele ficava de pé combinavam com a minha. Senti o cabo de borracha da faca na minha mão e agarrei-o ainda com mais força. Não sei o que estava a planear fazer com ela, mas tive a sensação que ia precisar. Agora. Sua voz era um pouco mais grave que a minha. Eu vou-te magoar. Eu vou-te magoar e vais ficar aqui comigo para sempre. Eu não respondi. Apenas me lancei e derrubei-o no chão. Montei nele e olhei para baixo. A faca pronta e em posição. Ele olhou para mim aterrorizado. Era como olhar num espelho. Então o zumbido retornou. Baixo e distante. Embora eu ainda o sentisse profundamente no meu corpo. David olhou para mim enquanto eu olhava para mim mesmo. O zumbido estava cada vez mais alto. E eu senti algo dentro de mim a partir. Com um movimento, eu bati a faca no remendo no seu peito e rasguei a sua carne. A escuridão caiu sobre o quarto. E eu também caí. A escuridão à minha volta não se parecia com nada que eu já tivesse vivido, até aquele momento. O quarto número 4 estava escuro, mas não chegava nem perto da escuridão que agora me envolvia completamente. Eu nem tinha a certeza se estava a cair. Parecia tudo líquido. Passado um tempo, sentia-me leve, coberto de escuridão. Então uma tristeza profunda tomou conta de mim. Eu senti-me perdido, deprimido e a ansiar pelo meu fim. A visão dos meus pais entrou na minha mente. Eu sabia que não era real, mas eu tinha-o visto. E a mente tem dificuldade em diferenciar entre o que é real e o que não é. A tristeza só aumentou. Fiquei no quarto 9
pelo que pareceram dias. O quarto final. E era exatamente isso. Cheguei no fim. A casa sem fim tinha um fim e eu alcancei-o. Naquele momento eu desisti. Eu sabia que ficaria naquele sítio para sempre. Acompanhado por nada além de escuridão. Nem mesmo o zumbido estava lá para me manter são. Eu tinha perdido todos os sentidos. Eu não conseguia me sentir. Eu não conseguia ouvir nada. A visão era completamente inútil. Procurei um gosto qualquer na minha boca e não encontrei nada. Senti-me desencarnado e completamente perdido. Eu sabia onde estava. Isto era o inferno. O quarto 9 era o inferno. Então aconteceu. Uma luz. Uma daquelas luzes estereotipadas ao fim do túnel. Eu senti o chão erguer-se debaixo de mim. E eu estava de pé. Depois de 1 ou 2 momentos tentando acordar os meus pensamentos e sentido, caminhei lentamente na direção daquela luz. Conforme me aproximei da luz, ela tomou forma. Era uma fenda vertical na lateral de uma porta sem identificação. Eu lentamente entrei pela porta e vi-me de volta, onde tudo começou. A recepção da casa sem fim. Estava exatamente como a deixei, ainda vazia, ainda decorada com decorações infantis do Dia das Bruxas. Depois de tudo o que aconteceu naquela noite, eu ainda estava cauteloso sobre onde estava. Depois de alguns momentos de normalidade, inspecionei o local, tentando encontrar algo diferente. Sobre a mesa havia um envelope branco, simples, com o meu nome escrito à mão. Imensamente curioso, mas ainda cauteloso, reuni coragem para abrir o envelope. Dentro havia uma carta, novamente escrita à mão com o meu nome. David Silva, parabéns. Você chegou ao fim da casa sem fim. Por favor, aceite este prémio como um símbolo de grande gratidão. Atenciosamente, a gerência. Junto com a carta havia 5 notas de 100 euros. Eu não conseguia parar de rir. Eu ri pelo que pareceram horas. Eu ri enquanto caminhava até ao meu carro. E ri enquanto guiava para casa. Eu ri enquanto estacionava na minha garagem. E ri quando abri a porta da frente da minha casa. E ri ainda mais quando vi o pequeno 10 gravado na porta.